Não. Vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre o Seder Avodá. Seder Avodá geralmente é a parte que o pessoal vaza da sinagoga no Yom Kippur. Que vem pro Iskor, acabou o Iskor, todo mundo pum para fora. Mal sabem que tem pelo menos mais uma hora e meia de reza depois. E hoje o objetivo da aula é a gente entender o que acontece nessa hora de reza. No dia de Yom Kippur, no templo sagrado, tinha apenas uma pessoa que trabalhava oficialmente, que era o Kohen Gadol. Enquanto que todos os outros dias do ano, você tinha vários Kohanim, vários sacerdotes fazendo serviço no templo. No Yom Kippur, era somente o Kohen Gadol. Ele tinha ajudantes, mas o principal era ele. O Neshalema Parim Sefateinu, nós, no Yom Kippur, nós lemos o Seder Avodá, mesmo que é o Hazan, que deve recitar todo, mas todos podem ler também, porque o fato da gente ler algo que não podemos fazer hoje em dia, porque não temos o templo, isso é considerado perante Hashem como se estivéssemos fazendo exatamente como deve ser. O fato de falar. Por isso é importante a pessoa ler. Então, o que acontecia na época do templo? 7 dias antes, o Kohen Gadol saía da sua casa e ele passava a habitar no templo para poder se preparar, para poder estudar, para não correr risco de se impurificar. A gente sabe que se a mulher estivesse no período, no ciclo menstrual dela, ele poderia acabar se impurificando e não serviria para o serviço no templo. No terceiro e no sétimo dia, eles purificavam o Kohen com o pó da vaca vermelha, pelo risco, talvez, ele ter se purificado com morto. Então, para não correr risco nenhum, ele se purificava. Durante esses 7 dias, ele treinava bastante, mostravam para ele todos os serviços e ele tinha que repetir bastante. Uma coisa interessante que ele fazia nesses 7 dias era um juramento. Faziam ele jurar de que ele não faria nada diferente do que era decretado, como deveria ser. Ele jurava e depois ele ia para um canto chorar, e aqueles que fizeram ele jurar choravam também. Por quê? Ele chorava porque, pelo assunto de terem suspeitado dele não querer fazer a coisa correta, porque existiam movimentos lá, os saduceus, por exemplo, que falavam que o serviço no templo tinha que ser diferente do que realmente era. Então faziam ele jurar em nome de Deus que ele não violaria aquilo. Então ele chorava, como é possível que suspeitaram de mim? E aqueles que o faziam jurar também choravam, porque como é possível que eles podem ter suspeitado de uma pessoa kasher? Fala. A dúvida é assim, você falou que purificavam ele como as cinzas da vaca vermelha. Todo ano tinha vaca vermelha? Não. As cinzas? Só eles guardavam de um ano para o outro. Tem guardado até hoje. Sim, tá certo. Junto com Arão. Porque só tem 9, teve 9, né? Teve 9, mas até hoje o pó que se tem é de Moshe Rabbeinu, da primeira. Não sabia. Muito bem, ele tinha que treinar bastante. Na véspera do Yom Kippur, então na noite, passavam os animais na frente dele, ele está bem acostumado a saber isso é uma vaca, isso é um bode, isso é um carneiro, isso é um bezerro, para não confundir na hora, porque tinha que ser bem dinâmico, uma vez que era ele quem fazia todo o serviço. Naquele dia ele fazia o sacrifício de 15 animais no total, e mais um animal que não era ele que fazia, que era jogado lá fora, como a gente vai ver mais para frente. Cada animal desses tinha um objetivo muito específico, determinados tipos de perdão, e esses 15 não eram específicos de Yom Kippur. Alguns sim, alguns não. Por exemplo, os 2 diários, o Tamid, que era feito todo dia de manhã e à tarde, esses 2 também faziam no Yom Kippur, mas como eu falei antes, era o Kohen Gadol que teria que fazer todos eles. E aí o Kohen Gadol tinha um uniforme interessante. Ele tinha geralmente 8 roupas, sendo que 4 delas tinham fios de ouro, era feita de ouro. Por exemplo, a tiara que ele usava na testa, escrito Kodesh Hashem, sagrado para Hashem. Então ele tinha essas 8 roupas, o Kohen Gadol,
e tinha também 4 roupas brancas. Reformulando. O Kohen Gadol usava essas 4 roupas brancas e mais 4 especiais, com ouro. O Kohen normal usava apenas as 4 brancas todos os dias. No Yom Kippur, tinham serviços que o Kohen Gadol fazia com as roupas de ouro e serviços que ele fazia apenas com as roupas brancas. Por quê? Porque todo serviço que era de Yom Kippur não condizia ele fazer com ouro. Porque o Yom Kippur veio perdoar o pecado do bezerro de ouro. De repente veio o Kohen fazer esse serviço usando ouro? Não combina. Porque o acusador vai se tornar o defensor, o ouro, que é o problema, de repente vai defender. Então tudo que o Kohen Gadol fazia em relação ao Yom Kippur era com roupas brancas. Inclusive muitas mulheres costumam não usar ouro no Yom Kippur. Não sei se esse é o costume rabado ou não. Eu não uso nada de ouro nunca mesmo. Então, tem mulheres que evitam exatamente por conta disso. Atenção, para mulheres que não usam joias de ouro, podem usar de ouro branco. O problema é ouro amarelo, não é ouro branco. Muito importante. Viu, Jaques? Então agora, doutora Sandra precisa de uma aliança de ouro branco para usar no Yom Kippur. Outro motivo por que não se usa ouro, porque o Cohen não usava ouro, é porque no dia de Yom Kippur nós nos parecemos com anjos. Anjos se vestem de branco. Então tudo que era de Yom Kippur ele usava branco. Coisa interessante também, que toda vez que o Cohen ia trocar de roupa, ele tinha que fazer mikveh. Fazia mikveh, imergia. Só que para fazer mikveh, ele tinha que fazer outros 2 procedimentos. Assim como nós fazemos Netilat Yadayim, o Kohen Gadol tinha que fazer Netilat Yadayim, lavar as mãos e os pés. No templo se lavava mão e pé juntos. Então antes de retirar uma roupa para colocar outra, ele lavava mãos e pés, aí ele se desnudava, porque aí ele estava com a mão pura para tirar essa roupa, fazia o mikveh, e aí para poder vestir de novo, quando ele vestia a outra, ele fazia de novo santificação das mãos e pés. Então eram 5 mikvehs que ele fazia, e cada mikveh era com 2 santificações de mãos e pés. Então era bem trabalhoso. Ele colocava as mãos em cima dos pés. No templo, assim, não. Hoje em dia não tem tempo. Não tem tempo. Bom, na noite do Yom Kippur, o Kohen Gadol não dormia. Por quê? Se ele dormisse, pode ser que ele teria uma emissão seminal no meio da noite que o deixaria impuro. Então ele não podia dormir. É tão difícil, ele nunca passou uma noite acordado. Imagina que o Kohen Gadol, para não ficar impuro, porque ele não poderia ficar impuro. Se ele ficasse impuro naquela noite, acabou, ele não ia poder trabalhar. Teria que ter outro Kohen. Inclusive, outro detalhe interessante, o Kohen Gadol tinha que ser casado. Por quê? Porque uma das rezas que ele fazia era pedir perdão por ele e pela casa dele. O que quer dizer a casa de uma pessoa? É a esposa. A esposa representa a casa da pessoa. Então o Kohen Gadol tinha que ser casado e tinha que ter um segundo Kohen pronto para trabalhar. Porque caso esse Kohen Gadol ficasse impuro ou a esposa dele falecesse, ele já não servia mais para o serviço. Se faleceu naquela noite. Eu dizia que ele casava com uma outra moça. Então, tem discussão noite, se casava com outra ou não. Aí entrava lá com as duas. Tem discussão, mas com certeza o segundo também tinha que ser casado. Se por acaso o Kohen Gadol ficasse viúvo naquela noite, tinha que ter, ou no meio do dia, tinha que ter um outro para substituir ele. Então ele não dormia. E durante a noite tinham jovens fazendo ele estudar, ou dar palestras, ou ele escutar, para poder ficar desperto. E caso ele começasse a dormir, então os jovens faziam assim com o dedo, estralavam para ele acordar, falavam para ele pôr o pé no chão frio para não dormir. Ele não podia dormir de jeito nenhum. Meia-noite ele fazia Trumat Hadesher. Tudo isso são coisas que a gente vai recitar durante o Yom Kippur. O que é Trumat Hadesher?
se pegava com uma pá o carvão que tinha no altar e se colocava no chão do lado do altar. E aí se diz que tinha um milagre que o chão absorvia esse carvão. Era um pouquinho de cinzas, e isso ele fazia meia-noite. Geralmente não era meia-noite, mas fazia isso para ele não ter que segurar ele até amanhã sem fazer nada. Cedo de manhã, ele fazia o Korban Tamid, isso com as roupas de ouro. Então, ele começava o dia com essas roupas de ouro, ele fazia o Korban, o sacrifício de todos os dias, só que o sacrifício é interessante. Como que se faz o sacrifício? Sem ser muito gráfico, se faz, né? Se corta traqueia e esôfago dos animais. Certo? Como se faz com comida kasher hoje em dia. Só que o Kohen Gadol, no dia do Yom Kippur, ele não fazia toda a shkita. Ele só começava o suficiente para ela ser kasher. Por quê? Porque um outro serviço no templo era coletar esse sangue do animal e jogar no altar. Como se mata pela Torá? Com shkita, um abate, uma faca extremamente afiada. Eu tenho aqui em cima, quem quiser ver. É uma faca extremamente afiada, mais do que navalha. E o animal, ele morre, o animal kasher, o animal não kasher, não. Mas o animal kasher é cortado a conexão entre o cérebro e o resto do corpo imediatamente. Porque você corta duas artérias importantes. Então o cérebro para de receber sangue. O cérebro morre, quer dizer, ele para de sentir qualquer coisa imediatamente, porque ele para de receber sangue. Então, embora assim, não é lindo de se ver um abate, mas se você vai falar de humanizado ou não, é bem correto, porque o animal não sente mais. Outras galinhas. Não, na vaca, tudo é assim. Tudo é assim. Agora é interessante, por que um animal kasher não dá certo? Porque o porco, o cavalo, por exemplo, eles têm uma outra artéria passando aqui por trás. Então você vai abater, mas o cérebro continua recebendo sangue, então ele sofre. O animal kasher não tem isso. Podem dissecar animais, vamos ver isso. Então o animal kasher, ele morre instantaneamente, não é bonito. Mas voltando aqui, o Kohen ele começava a fazer o abate, mas o problema é que ele precisava receber o sangue para jogar no altar. E não dá para ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele começava até o abate ser kasher, um outro Kohen continuava enquanto ele recebia esse primeiro sangue para jogar no altar. Acho que eu vou encurtar um pouco, porque senão se eu falar cada coisa que o Kohen fazia... Mas ele era quem preparava a menorá e tudo mais. E aí, vamos focar no que era de Yom Kippur. Ele fazia alguns korbanot, alguns sacrifícios, e ia para o mikveh. Como eu falei antes, santificava mãos e pés, mikveh, e aí vestia as roupas brancas. E o que ele fazia? Ele fazia um vidui, uma confissão de pecados com uma vaca dele, que seria sacrificada. O vidui, você deve apoiar as duas mãos em cima do animal e confessar. O rosto do animal tinha que estar virado para o santuário. Quem conhece, eu podia ter trazido a lousa, quem conhece o santuário, era um prédio e logo atrás tinha o altar. Então o boi tinha que estar com o rosto virado para o santuário, mas não poderia estar com a parte traseira para o altar, porque isso é um desrespeito. Né? Mostrar a parte traseira para o altar. Então ele ficava de lado e o Kohen só virava o rosto, a cabeça do animal em direção ao santuário e fazia a confissão dos seus pecados. Quando ele fazia a confissão, então ele falava Ana Hashem, só abrir aqui, Ana Hashem chatati aviti pashati, e é isso que ele dizia: Deus, eu pequei, cometi iniquidade, transgredi, etc. E nessa confissão ele falava 3 vezes o nome de Deus. Cada vez que ele falava esse nome de Deus, era um nome inefável, todo mundo se ajoelhava. Todo mundo, ao escutar o nome de Deus, e todos exclamavam Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito seja o nome da honra do seu reinado para todo sempre. Como eles ajoelhavam, então é uma coisa que a gente vai aprendendo, eu posso até mandar no grupo depois o vídeo do Rabino Dani fazendo. Então se ajoelha, se encosta a cabeça no chão e se apoia as mãos, com o dedão, na verdade, não se apoia a mão no chão, os dedões, e aí se ergue, se faz um arco com a coluna. Então a pessoa fica com os 2 pés no chão e
a testa e os 2 dedões. É bem difícil fazer isso. Mas tudo bem. E os joelhos? O joelho se ergue. Isso é a parte. Então, na verdade, como que é? Primeiro a pessoa põe os joelhos no chão, aí se curva para frente e dá essa erguida. Os pés, os dedões e a testa no chão. Quando é o chão de pedra, não pode. O único lugar que poderia se ajoelhar no chão de pedra era no templo. Então, em sinagogas que tem um chão de mármore, etc., se põe um tapete. Aí fica parecido com os primos. Você põe um tapete para poder ajoelhar. Esse nome de Deus é muito interessante. Tinham na porta do templo 2 leões. Imagens de leões. E quando as pessoas passavam por eles esqueciam esse nome. Porque esse é o nome, um dos mais sagrados de Deus. E você pode fazer milagres com ele. Então o que aconteceu? Uma vez, foi um cara espertinho, foi no templo, escutou o nome de Deus, escreveu, não podia escrever, mas ele escreveu, abriu a pele dele e colocou dentro do papel. Aí quando ele saiu, esqueceu pelos leões, mas aí ele tirou o papel e começou a fazer milagre. Qual é o nome desse homem? Jesus. Era assim que ele fazia milagres. Então ele profanou o nome de Deus. Não. Então todo mundo se ajoelhava ao escutar esse nome tão sagrado de Hashem. Sim. Fala. Todo esse ritual, procedimento, essa coisa, isso é na Torá? Tá na Torá. Tá na Torá isso? Na porção de Acharemot. A forma de se moldar no chão, nos dedões, Não. não sei o quê. Tem coisa, não. A forma de se ajoelhar, isso está no Talmud. Os momentos que ajoelhavam, sim, mas a essência... A matança isso, dos animais. não, isso está na Torá. Isso está na Torá. Todo o ritual está na Torá. Sim. A gente pode um dia discutir sobre os próprios sacrifícios, qual é o sentido que tem por trás do sacrifício. Mas é uma coisa para uma aula inteira, não é... Mas até hoje se pratica isso. Não, é proibido. Já não se faz É proibido fazer sacrifício fora do templo. Não, galinha é caparó. A gente usa galinha justamente... Por que não usa um carneiro? Porque a gente usa um animal... A gente usa um animal que é proibido fazer sacrifício. Galinha era proibido no templo. As únicas aves que poderiam no templo eram pombos e rolas. Nenhuma outra ave. Também animais. Vaca. Pombo é cachorro. Os da rua não, porque tem doença. E o peixe? A carpa? Não dá para fazer sacrifício com carpa. Dá pra fazer que feito é fixe. Aí o Kohen Gadol, um dos serviços também especiais do Yom Kippur era um sorteio. Eles pegavam 2 bodes idênticos, que o valor tinha que ser idêntico, que eles comeram a mesma comida, os dois, a vida toda. Eles tinham até um ano, perdão. E aí o Kohen fazia um sorteio em qual seria para Deus, para o altar, e qual para Azazel. Eu já vou explicar o que é. Ele pegava dentro de uma caixinha 2 placas, uma estava escrito Lashem, outra Azazel, colocava em cima dos animais, e assim era definido. E o Zohar, a Kabbalah, fala que acontecia um milagre, que as placas iam para a mão dele. O que é Azazel? Então, um dos bodes era mandado, bode expiatório, como chamam, ele era mandado até um local, um precipício, e ele era empurrado lá de cima. Sim. Por que era feito isso? Porque era uma forma como de acalmar o acusador, o Satã, contra o povo judeu. Então ele, como se fosse, ficava satisfeito. Não era uma idolatria, não existe outro Deus fora Hashem. Não, é isso que eu... Calma, deixa eu usar a frase. É pior que meus alunos. Não era uma idolatria, mas Deus criou forças negativas no mundo. Isso era para calar essas forças negativas. Quando o Mashiach chegar, isso não vai mais existir. Nesse sorteio, o Kohen Gadol amarrava uma fita vermelha no peito, no pescoço do animal que seria oferecido no altar e nos chifres do animal que seria
jogado no Azazel. E também tinha uma cinta vermelha, uma fita, num pátio. Quando esse bode era jogado lá de cima, então essa fita ficava branca, mostrava que Deus perdoou os pecados do povo. Quem levava esse animal fora? Não podia ser o Cohen Gadol, porque ele não poderia sair do templo. Então era um outro Cohen, que era preparado para isso. Ele levava, então tinham cabanas no meio do caminho, porque no Yom Tov, no Shabbat, não pode passar de mais ou menos 1 quilômetro. E ele andava quase 5 quilômetros. Então eles colocavam cabanas a cada tanto lugar com comida para ele poder comer, geralmente ele não comia, para ele poder viajar até esse precipício. Em Jerusalém preparavam uma ponte para ele ir do templo para fora, porque as pessoas começaram a encarar que aquele bode tinha os pecados. Então começavam a empurrar esse homem, vai logo. Então fizeram uma ponte para ninguém tocar nele. E aquele homem sabia que ele ia morrer naquele ano. Ele morria naquele ano. Todo Cohen que levava o animal para fora, ele sabia que ele morria. Não, ele sabia, ele morria. Naquele ano ele morria, porque ele tocou num assunto muito delicado. E é interessante, não faltavam voluntários. Por quê? Porque as pessoas reconheciam a grandeza desse serviço. Ele morreu naturalmente. Morte natural, mas naquele ano. Ele não chegava no próximo Yom Kippur. E era sempre assim. O bode Sim. falou, você vai comer. Todos eles, todo mundo morria. Por conta do... E aí, com bandeirolas, avisavam o Cohen Gadol que foi feito o serviço para ele poder continuar. O Cohen, na verdade eu mudei um pouco a ordem disso, a gente já explicou o Azazel, mas o Cohen ele oferecia também o Ketoret, o incenso, diferente do resto do ano. Naquele dia ele também ofereceria no altar dos incensos, mas no Yom Kippur ele entrava no santuário, no Santo dos Santos. Ele era a única pessoa do povo a poder entrar naquele lugar único uma vez por ano, um dia por ano. Então ele entrava lá para oferecer o Ketoret. Então como ele fazia, tinha todo um sistema, ele tinha que pegar o incenso com as duas mãos, colocar numa pá, só que ele tinha que estar segurando a pá. Então ele colocava, está escrito que era um serviço muito difícil, ele tinha que treinar bem. Então ele colocava na pá, e numa outra pá ele levava carvão do altar para poder queimar. Aí ele ia com as duas pás, entrava no santuário, ficava no primeiro templo entre as duas varas da arca sagrada. No segundo templo não tinha a arca, então ele ficava na frente da pedra fundamental, de onde começou a criação do mundo. Ele jogava o incenso em cima do carvão. Só que era muito difícil ele fazer isso, porque ele tinha que usar as duas mãos, ele não podia se queimar. Então, ele dava um jeito com os dedões, e aí o santuário se enchia de uma cortina de fumaça do incenso, e quando estava cheio, ele podia sair. Tá? E deixava lá o incenso. E aí, lá dentro, ele fazia uma reza bem curta. Por que tinha que ser curta? Porque todo sacerdote que pensava algo alheio ao serviço, ele pensava alguma bobagem, ele morria lá. Tanto que ele entrava com uma corrente de ouro nos pés. Porque se vissem que ele está demorando muito, puxavam ele, quer dizer que ele morreu lá dentro. Então, no segundo templo, todo ano também morria o sumo sacerdote. Por quê? Porque não eram pessoas meritórias, eles pagavam para ser. Então eles morriam naquele momento, porque não eram pessoas justas. E aí ele fazia uma reza rápida, interessante, que dos pedidos dele que ele fazia era para que nenhuma mulher abortasse. O que quer dizer isso? Claro que tem o físico, nenhuma mulher abortar, mas também que nenhum esforço que as pessoas façam seja em vão. Né? Que não seja um aborto do esforço. Bom, ele fazia o serviço, ele saía de costas, porque não podia dar as costas para o altar. E aí ele fazia mais alguns sacrifícios, ele jogava sangue dos sacrifícios na frente da cortina. Isso é uma coisa que vocês vão ver, quem ficar na reza, que a gente fala o número das aspersões que ele fazia. Ele aspergia uma para cima, então para cima quer dizer ele fazia assim com a mão, e 7 para baixo. Então ele fazia assim. E ele tinha que contar, porque se ele errasse uma vez, faltasse ou fizesse a mais, acabou. Todo o serviço dele ia para o brejo, ou para o precipício. Né? Então ele não podia errar. E aí ele lia algumas partes. Levavam para ele um rolo da Torá, ele lia,
e depois ele fechava o rolo e falava outras partes da Torá de memória. Por que ele não lia? Porque ficava em outro lugar da Torá. Ele não poderia começar a enrolar a Torá na frente de todo mundo. Isso é chamado tircha de tzibura, atrasar o público. Então ele falava o que ele podia de memória, e aí ele fazia mais confissões, etc. Depois ele trocava para roupas de ouro, fazia serviços do dia normal, e depois ele colocava de novo roupas brancas para ir tirar a pá de carvão que ficou lá dentro do santuário. Era só para isso que ele colocava a roupa branca. Peraí, por que ele não tirou a pá da primeira vez? Por que vestir, fazer todo esse trabalho só para tirar a pá? A resposta é que é para ir contra os reformistas daquela época. Por quê? Na Torá está escrito que ele tinha que entrar com uma cortina de fumaça no santuário, com incenso. Então os saduceus falavam que ele tinha que colocar o incenso no carvão antes de entrar no santuário. Só que não é assim que a tradição manda. A tradição manda colocar lá dentro. Então, para ir contra os saduceus, ele entrava, fazia o serviço lá dentro e deixava a pá de propósito. De acordo com os saduceus, ele nem ia entrar com aquela pá. Então, ele deixava aquela pá lá só para entrar de volta para mostrar como que é a lei de verdade. E depois ele, de novo, fazia mikve e colocava a roupa de ouro para poder terminar o serviço do dia. Quando ele saía, ele era acompanhado por todo o povo até a casa dele, se fazia um grande banquete. E tem dois motivos por que tinha esse banquete. Um banquete é para agradecer a Deus que saiu tudo bem, e outro motivo é para agradecer a Deus que ele saiu bem, porque ele correu risco de vida. Uma vez que ele entrou no santuário, se a pessoa pensasse uma tolice, ele morria, então era um perigo para ele. Ele fazia um grande banquete para agradecer a Deus. Por que a gente fala de tudo isso? Tachlis. Bom, a gente vai ler isso, a gente vai se ajoelhar. É importante ficar, tem Birkat Kohanim, bênção dos sacerdotes no final. Mas por que a gente está falando para todo mundo? Porque na realidade, no Yom Kippur, somos todos Kohen Gadol. Somos todos aquela pessoa que entra no santuário. No Yom Kippur se revela a parte mais elevada da alma. Yehidash Benefesh. Por isso que tanta gente se inspira nesse dia. Aquele é o santuário do nosso corpo, da nossa alma. E no Yom Kippur a gente tem essa conexão. Então, assim como o Kohen Gadol celebrava quando ele saía, por quê? Porque ele aproveitou aquilo, ele levava aquilo para o resto do ano, assim também tem que ser o nosso Yom Kippur. Não apenas palavras, leia o Mahzor, que inclusive vocês podem ver que é muito mais grosso do que o de Rosh Hashanah, a reza é muito maior, mas a reza tem que falar com a gente, não só apenas algo banal. Eu sei que a aula, a gente aprende, faz isso e aquilo, eu nem entendo dos sacrifícios, nunca vi, só quando o Mashiach chegar vou ver, por que eu tenho que falar de tudo isso? Porque na verdade não é um serviço de um indivíduo, é o serviço de cada um no Yom Kippur, que possamos merecer já esse Yom Kippur, ver tudo isso, como o Kohen realmente vai fazer com a vida de Mashiach, ele vai atuar no templo sagrado, que isso possa acontecer right now. Que tenhamos todos um Gmar Hatimah Tová, Leshana Tová, Umetukah. O chat vai estar lá.